Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Postos de saúde de norte a sul vacinam a população numa grande campanha contra o sarampo. A França anuncia a primeira morte na Europa ligada ao novo coronavírus. A vítima era um turista da China. Os Estados Unidos decidem retirar os americanos de um navio em quarentena no Japão. No Brasil, cai para 13 o número de casos suspeitos da doença. Chega a Belo Horizonte mais um voo com deportados pelo governo Trump. A Biblioteca do Palácio do Planalto perde espaço para receber a equipe do Programa de Incentivo ao Voluntariado, coordenado pela primeira-dama Michele Bolsonaro. A Secretaria-Geral da Presidência afirma que todo o acervo será preservado e em condições técnicas adequadas. Veja também, um estudo no Paraná comprova que motoristas são mais prudentes quando não estão sozinhos no carro. E as iniciativas de moradores do Amazonas para ganhar dinheiro sem degradar o meio ambiente. 15 de fevereiro. Nossos repórteres mostram a alegria dos blocos neste sábado de pré-carnaval. A partir de agora, no Jornal Nacional. Autoridades da França confirmaram a primeira morte na Europa ligada ao novo coronavírus. A vítima era um turista da China, onde a epidemia está concentrada. O país asiático tem mais de 66 mil pessoas contaminadas e já registrou mais de 1.600 mortes. De Londres, a correspondente Cecília Malan traz os detalhes. Pai e filha viajaram e adoeceram juntos. Ela melhorou ao receber atendimento médico no hospital em Paris. Mas o estado de saúde do turista de 80 anos piorou rapidamente, explicou hoje a ministra da Saúde francesa. A causa da morte foi uma infecção pulmonar provocada pelo Covid-19, nome oficial do novo coronavírus. Enquanto a França lamenta a primeira morte do vírus na Europa, o Reino Unido comemora que 8 dos 9 pacientes infectados receberam alta, a maioria aqui deste hospital. 94 britânicos repatriados da China também foram liberados da quarentena. Como disse hoje o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, é impossível prever que caminho essa epidemia vai tomar. O coronavírus estava entre os principais assuntos na Conferência de Segurança de Munique, que reuniu vários líderes mundiais. A grande preocupação é com os países que têm sistemas de saúde mais frágeis. Na China, os pacientes desse hospital improvisado em Wuhan passam o tempo como podem. Exercícios, leitura, passinhos de dança. A cidade de 11 milhões de moradores continua isolada do mundo. Esse médico diz que se considera um soldado lutando contra o vírus. Um trabalho de muitos perigos, mas ele não está sozinho. Mais de 10 mil profissionais de saúde de diferentes partes do país foram mandados para Hubei, epicentro da epidemia, com a missão de ajudar. Esse cruzeiro, atracado há 12 dias no Japão, continua sendo o maior foco de pessoas com o vírus fora da China. Dos 3.700 passageiros, 285 estão doentes. Os Estados Unidos anunciaram que vão mandar um avião buscar os americanos que estão a bordo, mas só os que estiverem sem sintomas. Num primeiro momento, autoridades japonesas disseram que ninguém poderia deixar o navio antes do fim da quarentena, quarta-feira que vem. Depois, reconheceram que a operação americana aliviaria os esforços para conter a propagação do vírus dentro da embarcação. Caiu para 3 o número de casos suspeitos de coronavírus aqui no Brasil. Agora são 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul, de acordo com o último boletim do Ministério da Saúde. Até agora, 45 casos suspeitos foram descartados. Os brasileiros que vieram da cidade chinesa de Wuhan e que estão em quarentena na base de Anápolis passaram por novas avaliações clínicas e continuam sem sintomas. Mais de 40 mil postos de saúde abriram hoje em todo o país para o dia D da vacinação contra o sarampo. Moradores de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, lotaram os postos de saúde. A cidade registrou a primeira morte por sarampo do país em 2020. O menino tinha 8 meses, morava num abrigo e não havia tomado a vacina. A gente lamenta muito. A gente foi até o abrigo, é um abrigo filantrópico, não é um abrigo público.
a criança não era vacinada. Esse é um grande problema. A gente precisa estar imunizando a todo o público-alvo. Só hoje, 12 mil pessoas se protegeram na cidade. O público-alvo da campanha são pessoas entre os 5 e os 19 anos. Mas em São Paulo, o limite foi ampliado até 29 anos. Mesmo assim, a procura pela vacina nos postos de saúde pela manhã foi fraca. Fiquei bem surpresa, inclusive a gente acordou cedo para chegar no primeiro horário, achando que teria um fluxo grande de pessoas e na verdade não tem ninguém, não enfrentamos fila, fomos os primeiros. Em Salvador, onde houve 4 casos em 2019, mais de 600 mil pessoas estão na faixa etária que deve ser vacinada. Rafael trouxe o filhinho Theo, de 6 meses, e entrou na agulha também. Queria aproveitar para deixar um recado para a população se conscientizar da importância da vacina e vir tomar a vacina. Em Fortaleza, muita procura pela vacina e postos cheios pela manhã. O Ceará teve 9 casos confirmados da doença em 2019, depois de passar 4 anos sem nenhum registro de sarampo. À tarde, o movimento foi grande nos postos de saúde em cidades do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, foi preciso até abrir salas extras. O importante é imunizar porque eles se livram de qualquer tipo de doença quando ficarem adultos, né? A vacina está disponível o ano inteirinho nos postos de saúde, mas há um motivo a mais para não deixar para depois: a movimentação de turistas no carnaval. Só aqui em Belo Horizonte são esperadas 5 milhões de pessoas durante a folia. Hoje, a Corte Momesca baixou num posto de saúde para reforçar o recado. A gente acredita que o samba, ele desperta nas pessoas um sentimento da pessoa se alegrar, da pessoa se divertir. E o importante é isso, é vir pra rua se alegrar. Mas cuidando-se, previna-se, venha curtir com a gente. Seu João veio ao posto só para confirmar que a vacina do netinho tá em dia. Agora tá beleza. Ganhei os parabéns, ele tá bom, não é? Ô, beleza, senhor. A partir deste ano, o documento do carro não vai mais ser impresso em papel. 9 estados já estão emitindo a versão digital. A maioria dos motoristas já escutou essa frase. Boa tarde, senhor. Documentação pessoal do veículo. É obrigatório apresentar à autoridade de trânsito a carteira de motorista e esse outro documento aqui de cor verde, o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Mas esse documento aqui, de papel, está com os dias contados. Os Detrans de todo o país têm até junho para implantar a novidade. 9 estados já começaram a emitir a versão digital. Anteriormente, nós tínhamos uma demanda muito grande por documentos que não chegavam na residência e existem alguns casos que demoravam até 3 meses. Para usar a novidade, o motorista precisa baixar o aplicativo, que é de graça. E assim que pagar o IPVA, o documento eletrônico já aparece na tela do aparelho. Eu acho muito prático, acho que vai valer a pena, porque essa questão da gente estar carregando esses documentos, né? É simples também para o policial. Documento do veículo, por favor. O policial aproxima o leitor do QR Code, esse quadradinho onde estão todas as informações do carro e do motorista. A checagem é bem mais rápida, menos de 3 segundos. Agiliza porque imediatamente já traz a informação do veículo ali, né? Já fala qual que é o veículo, qual é o número de chassi, modelo, ano. E tem mais vantagens. Antes, quem perdia o documento de papel tinha que procurar o Detran e pagar pela segunda via. O custo varia de estado para estado. Em Goiás, a despesa era de R$ 48. Mas sabe aquela história que a bateria do celular termina sempre quando a gente mais precisa? O Sindicato dos Despachantes dá uma dica para ninguém ficar na mão. É interessante que se imprima, faça a impressão e carregue junto com o veículo. Bom, nesse caso, o motorista tem que imprimir o documento por conta própria. Os Detrans não vão mais fazer esse serviço. Só no estado de Goiás, por exemplo, a economia com a impressão e com o envio do documento pelo correio será de R$ 6 milhões por ano. O Ministério da Infraestrutura ainda não fez a estimativa de quantos outros Detrans vão economizar. No Paraná, uma pesquisa testou se dirigir com outra pessoa no carro influencia na forma de como o motorista se comporta ao volante. O que um motorista faz quando ninguém está olhando? Come, usa o celular. É o que mostrou uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná e do Observatório de Segurança Viária, que acompanhou 6 voluntários por 15 dias.
Os pesquisadores instalaram um sistema de monitoramento em cada carro e 3 câmeras. Eles sabiam que no início os motoristas voluntários se lembrariam que estavam sendo filmados. Por isso não usaram as primeiras horas de gravação. Mas logo esses voluntários esqueceram do monitoramento e passaram a dirigir naturalmente. Foi aí que os flagrantes aconteceram. As imagens não podem identificar os motoristas, mas mostram que este aqui entra com uma fruta, que derruba, procura e finalmente encontra. O Código de Trânsito não proíbe especificamente comer ou fumar, mas dirigir com apenas uma das mãos ao volante é infração média. Todos os motoristas gravados usaram o celular no trânsito. Sozinhos, eles usaram em média 15% do tempo ao volante. Com carona, o tempo de uso caiu para menos da metade. Esta mulher, por exemplo, manuseava o celular dirigindo sozinha. Quando dirigiu com outra pessoa no banco de trás, ela não mexeu mais no aparelho. Quando você está oferecendo carona, principalmente para alguém que não é seu amigo próximo, que não é seu familiar, né, você tende a ter um comportamento mais seguro por 2 motivos. Tanto porque você, né, tem uma pessoa para conversar dentro do veículo, então você fica menos... A tentação de utilizar o celular é menor, né, e também porque você regula o seu comportamento porque você está sendo julgado por outra pessoa. E aquela conferida nas mensagens. Infração gravíssima, mesmo no sinal vermelho. Os pesquisadores concluíram que os 6 voluntários cometeram juntos 600 infrações, que não se tornaram multas porque não foram flagradas por agentes de trânsito, mas representaram riscos de acidentes. Yuri foi voluntário e percebeu que muda quando tem carona no carro. Tendo uma outra pessoa do meu lado, eu acabo sendo um pouco mais devagar no trânsito e também sendo bem mais prudente, porque daí é a vida dessa outra pessoa em jogo também, né? A pesquisa também mostrou que quem está sozinho corre mais. A distância percorrida acima da velocidade permitida foi 20% maior quando não tinha ninguém com o motorista. Andar com mais pessoas no carro, além de poluir menos, não congestionar tanto o trânsito, também traz o benefício da segurança. É mais do que uma questão legal, é diminuir o risco de um acidente, o risco de vida, que deve ser levado em conta, né? Sem dúvida. Agora, Sandro, na Amazônia, algumas iniciativas têm sido uma alternativa para gerar renda nas comunidades ribeirinhas, mas preservando a floresta. É raspando o tronco da árvore que os ribeirinhos retiram a resina do breu. Escorre e ela se acumula, onde a resina pode endurecer. E é isso que a gente tira dela para extrair o óleo daqui. O breu é uma das matérias-primas para a produção de óleos da floresta. Depois de retirar da resina, vem para galpões como esse aqui. Ela parece até uma pedra, né? Tem essa semelhança, só que ela é menos resistente. Ó, a gente consegue quebrar com a mão os pedaços da resina. Ó. E o cheiro, ó, o cheiro é bem forte, bem característico aqui mesmo do breu. Dá para entender assim com esses perfumes aqui, porque é daqui que é extraído o óleo essencial. Para preservar a floresta, a extração de óleos virou uma alternativa econômica para as comunidades ribeirinhas da Amazônia, por causa do interesse da indústria de cosméticos e perfumaria. Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã, a 370 quilômetros de Manaus, foi instalada uma mini-usina com capacidade para retirar até 4 litros de óleo por dia. Antes, os ribeirinhos demoravam até 1 mês para extrair a mesma quantidade. O litro do óleo chega a ser vendido por até R$ 1.300. Os moradores sempre têm que estar envolvidos nesse processo. E quanto mais empoderados eles estiverem, melhor a gente vai ter condições de fazer um planejamento sobre a Amazônia na Amazônia. A mini-usina foi montada com o apoio do Fundo Amazônia, que financia projetos de desenvolvimento e preservação da floresta amazônica no Brasil. Hoje o morador está todo empolgado porque ele vai poder se sustentar realmente sem desmatar, sem destruir a reserva. A 300 quilômetros do Uatumã, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro, a Amazônia ganhou aliados improváveis. Roberto, um ex-madeireiro, virou guia turístico. E o turismo veio como praticamente uma salvação para as pessoas daqui, da minha família e para o meio ambiente também. Além de apresentar as belezas da floresta, a comunidade do Tumbira ainda produz e vende artesanato.
que por meio de um projeto de empreendedorismo ribeirinho, ganha as páginas da internet. Tem um valor muito específico cultural, da conservação ambiental. É muito gratificante poder ajudar e contribuir, levar esse produto para um mercado diferente, para uma mídia digital e isso ganhar o Brasil. Hora da previsão do tempo, vamos conversar com o Thiago Scheuer. Boa noite, Thiago. Como é que vai ser o domingo? Oi, Sandro. Boa noite para você, para a Luana também. Boa noite para todo mundo. Então, amanhã tem temporais espalhados em pontos de todas as regiões do país. E essa chuva ela pode vir forte logo cedo. Chuvarada com raios, ventania e que vai pegar toda essa área em laranja aqui, ó. Indo do Ceará, passando pelo Pará, também pegando Mato Grosso, Rondônia, o estado em cidades aqui, ó, vai ter bastante chuva no domingo, tá? São Borja, no Rio Grande do Sul, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, Tucuruí, no Pará, São Luís e Fortaleza, todas aí entre 20 e 30 milímetros. Aliás, em Fortaleza já choveu quase o normal para o mês até agora e a gente só está no dia 15 de fevereiro. Enquanto isso, Aracaju, BH e São Paulo, você vê aqui, ó, já passaram da média do mês e também estamos na metade dele, né? Agora, nessas três cidades aí, Aracaju, BH e São Paulo, pode chover amanhã, só que é daquela chuva mais isolada que nem todo mundo vê e se liga nas temperaturas, né? Acima dos 30 graus nas três capitais. São Paulo chega aos 31 e 15 milímetros de chuva. Sandro e Luana. Tiago, onde mais pode chover? Então, a gente tem chuva isolada, né, em quase todo o sul do Brasil, em Goiás, tudo aqui que você vê em verde mais claro, tá? DF também, pega parte de Minas Gerais na chuva isolada, São Paulo, como a gente viu, também todo o estado do Rio de Janeiro e aqui, ó, passando também pelo interior do Nordeste e litoral da Bahia. Você vê que tem pontos em amarelo, isso aqui significa tempo firme, tá? Como lá em Roraima, tá bem quente por lá, também pegando parte aqui do interior do Nordeste, indo até o Espírito Santo, parte do Paraná e também lá no Rio Grande do Sul. Então vai ser um domingo de tempo firme o dia inteirinho, né? Em Vitória, no Recife e em Boa Vista. Falei do calor lá em Roraima, olha só, 35 graus. Agora, por falar em calor, no Rio, amanhã vai ser quente. E depois, se você achou que 35 é quente, vai subir ainda mais. 36 na segunda, veja que a chuva vai diminuindo também. E lá na terça-feira bate os 38 graus e aí não chove, a chuva vai parar no Rio e esquenta bastante. Agora, em Porto Alegre, vai acontecer o contrário. Vai ficar quente, né, até segunda-feira, bem quente, com 33, passando aí dos 30 graus. E aí na terça já cai um pouco, 28 graus. E presta atenção, porque na terça-feira, depois da passagem de uma frente fria, né, deve chover bastante, 40 milímetros previstos para Porto Alegre lá na terça-feira. E a gente vai atualizando você aqui nos jornais da Globo, tá? Com vocês, Luana e Sandro, bom fim de semana para todo mundo, bom domingo. Obrigado, para você também, Thiago. Centenas de mulheres protestaram no México contra o crescimento de casos de feminicídio. Segundo estimativas, 10 mulheres são assassinadas por dia no país. A manifestação aconteceu depois da morte de uma jovem de 25 anos. Ela foi esfaqueada pelo companheiro. Na porta do Palácio Presidencial, as manifestantes entraram em confronto com a polícia. O governo americano deportou mais um grupo de brasileiros que entraram ilegalmente nos Estados Unidos. O avião com 80 pessoas, metade delas crianças e adolescentes, chegou ontem à noite ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Nos últimos 5 meses, o governo dos Estados Unidos já deportou 330 imigrantes ilegais brasileiros. A seguir, o sábado de folia no Brasil. Os blocos de rua fazem um esquenta para o carnaval. Tigo 5X Turbo. Ei, você aí. Já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Você pode parar de imaginar agora mesmo, porque esse robô existe e pode trabalhar pra você também. Não importa se você não tem experiência com internet ou marketing, se você não sabe onde achar seus clientes ou se você não tem nenhum produto para vender. Pare de se preocupar agora mesmo. Você vai aprender a criar um robô que faz isso de forma automática. Tudo o que você precisa fazer é configurar apenas uma vez e depois disso ele vai estar vendendo para você todos os dias. Seu computador se tornará uma máquina de dinheiro, como um caixa eletrônico 24 horas. Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Pensou?
A Vale vem prestar contas à sociedade. O que a Vale está fazendo para recuperar o meio ambiente? A Vale está concluindo o projeto piloto Marco Zero, com o objetivo de retirar os rejeitos e recuperar as condições originais do Ribeirão Ferro-Carvão. O curso original do Ribeirão está sendo recuperado, assim como toda a vegetação que será replantada com espécies nativas. Nosso compromisso continua: reparar os danos e prestar contas à sociedade. Amanhã, no Auto Sport, a experiência de guiar um carro autônomo. Que ele consegue enxergar o semáforo vermelho. As linhas de risco no alagamento. Quero ver como é que você entra nesse alagamento. Seguindo a velocidade da onda. A dupla de pilotos da McLaren na Fórmula 1. Datiluxo. Datiluxo. Versão coupé. E o prazer de montar uma garagem incrível. Eu gosto, eu sou feliz. O Auto Sport é depois do Globo Rural. 57 blocos animaram os foliões neste sábado de pré-carnaval no Rio. Cinema no asfalto. Um bloco contra as diferenças. Aqui brincam juntos heróis e vilões. Com certeza, depois que a gente conhece o amor pelo carnaval, tudo depois. E assim o Blockbuster começou o dia trazendo para o Carnaval do Rio o som de clássicos da tela. Nas ruas do Rio cabem todos os ritmos. Quem disse que a viola não tem vez nessa época do ano? Ainda era de manhã quando o bloco Chora Me Liga desfilou com sucessos da música sertaneja. Vale a pena acordar cedo, vale a pena a produção. É tudo top, é maravilhoso. Carnaval do Rio é o melhor. Na dúvida entre o Rio e o Nordeste, que tal o Nordeste no Rio? A mistura foi a aposta do Bloco Brasil. A tarde chegou misturando mais estilos e o calor do chá da Alice se espalhou pela cidade inteira. Eu vou jogar bem na sua cara. Eu penso que o calor é psicológico, é um mantra. Calor é psicológico. Mas acima de tudo, o Rio de Janeiro continua sendo a terra do samba. E é ele que embala blocos tradicionais como Simpatia Quase Amor, que nesse ano homenageia Bete Carvalho. Num dia de tantos ritmos diferentes, a mensagem em comum de que vale a pena antecipar a folia. Afinal, a única diferença entre o carnaval e o pré-carnaval é a data. E folião de verdade não tem tempo de olhar o calendário. Ah, vale pra caramba! O pré é quase melhor do que o carnaval mesmo! Mas a festa não foi só aqui não, viu? Paulistanos e turistas também pularam ao som de blocos gigantes. Tá só começando e o sábado do pré-carnaval de São Paulo botou na rua 123 blocos com vários ritmos. Fala, meu bom, alá. 7 blocos que saíram hoje são chamados de megablocos. Cada um deles reúne mais de 40 mil pessoas. Só na região do Ibirapuera foram 300 mil pessoas. Em cima do trio elétrico do bloco Frevo Mulher é o Barramalho. É o 6º carnaval paulistano dela. Nossa, ficou maravilhoso. A cidade está toda colorida já, as pessoas já estão em ritmo de folia, isso é muito positivo. No meio da pipoca, esse baiano elogia o carnaval de São Paulo. Tá pau a pau. São Paulo e Salvador é o melhor carnaval que tem. Megabloco em São Paulo tem até troca de turno de estrelas. O Barramalho desceu do Frevo Mulher e o trio virou Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença, que já chegou declarando amor pelo carnaval paulistano. Está incrível, maravilhoso, todo mundo fantasiado, que loucura! O público esperado para hoje em todos os blocos espalhados pela cidade passa de 1 milhão de foliões. Na bruma leve das paixões. Até o dia 1º de março, 15 milhões de pessoas devem curtir os blocos do Carnaval de Rua de São Paulo. A Prefeitura e o Governo do Estado montaram um esquema de segurança com monitoramento até do céu. 3 helicópteros e 7 drones acompanham do alto o que acontece nos blocos mais concorridos. As imagens são monitoradas no Centro de Operações da Polícia Militar. O drone, basicamente, ele vai tratar do
bloco em si, do folião em si, para aumentar a segurança como um todo, não só a percepção, mas sim todo o planejamento operacional. Aí, posteriormente, logo na segunda-feira, em havendo um determinado problema, a gente encaminha para a Polícia Civil. E houve problemas. Segundo a PM, 2 suspeitos foram detidos depois de um arrastão. Ladrões também levaram o celular dessa mulher no bloco Bicho Maluco Beleza. Vira essa bolsa aqui e leva. Mas a festa foi tranquila para a maioria dos foliões. Todo mundo compartilhando uma vida maravilhosa. É muita emoção. Você olha pro lado que você vê como é bom o Carnaval de São Paulo. E em Belo Horizonte, mais de 80 blocos vão agitar o fim de semana. Neste sábado, o Mamá na Vaca percorreu as ladeiras da região Centro-Sul. E um dos blocos mais tradicionais, a Banda Mole, lotou o centro da cidade. Este ano, são mais de 450 blocos animando o carnaval de rua na capital mineira. E os blocos de rua também fizeram a festa em Alagoas. 9 horas da manhã e a orla de Maceió estava lotada. E os foliões prontos para mais de 8 horas de carnaval. 4 blocos na avenida, mas o maestro dessa festa é o Pinto da Madrugada, com mais de 200 mil pessoas. É um grupo de amigos que a gente sai desde o início do Pinto da Madrugada e não deixa a tradição morrer de jeito nenhum. É folia, bagunça, é aquele carnaval de rua que a gente gosta. Orquestras de frevo, estandartes, alegorias e mascote, o Pinto da Madrugada, afilhado do Galo do Recife. Na multidão, muitos turistas que gostam de aproveitar esse embalo das prévias pelo Brasil. É a melhor festa! É prévia, a melhor prévia! É ótimo! O Pinto da Madrugada existe há 2 décadas e mantém o estilo dos carnavais de rua mais antigos. Não usa cordas e só toca frevo e marchinhas. A multidão ousa nas fantasias, mesmo com o calorão de 35 graus e sensação térmica de 40. Não importa o calor, o que importa é a folia e a alegria. Vale muito a pena, carnaval é isso, é calor, é alegria, é diversão. É bom demais! É bom demais carnaval em Maceió. Venham pra cá se divertir. É um bloco com a tradição de reunir as famílias na avenida. Crianças, adolescentes e adultos se divertem e ajudam a aquecer a economia da cidade, movimentando em um único dia mais de 100 milhões de reais. Os ambulantes faturam no sábado de prévias o dobro do que embolsam em datas como o Natal, por exemplo. Aproveitar o calor para vender bastante água mineral e cerveja, para refrescar. O carnaval por aqui está só começando. Maceió é muito bom aqui, as prévias, vale a pena vir curtir aqui, muito bom. Amanhã você vai ver no Fantástico. Assaltos em série estão causando pânico nas estradas do sul do país. Pânico na estrada conhecida como Rota do Terror. São quilômetros com pouca iluminação e sem postos de apoio da concessionária ou da polícia. Imagens mostram passageiros e motoristas sob a mira de assaltantes violentos. Mão na cabeça e levanta todo mundo! O Fantástico refez o caminho da fuga do miliciano Adriano da Nóbrega, na Bahia. No sítio onde ele foi morto pela polícia, ficaram as marcas de bala nas paredes. O repórter secreto está de volta. Ele investigou a campanha do PROS nas eleições de 2018. Candidatos dizem que foram lesados na prestação de contas do partido. Só que cabo eleitorais colocaram mais de 300 pessoas, né? E eu não tive uma sequer. Enquanto isso, no gabinete do presidente do partido, tem até banheira de hidromassagem. Uma experiência sobre empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Como esses adolescentes vão reagir diante de uma situação de perda de confiança entre amigas. Cara, mas seu cabelo é muito bonito, tem um volume muito bom. Meu filho nunca faria isso. 2º episódio. É fantástico. É amanhã, é depois do Faustão. Você vai ver. A seguir, uma reforma reduz o espaço da biblioteca do Palácio do Planalto. A presidência afirma que todo o acervo vai ser preservado. E o confronto rubro-negro na decisão da Supercopa do Brasil.
Cadê seu pai? Tá no mercado. Não me abandona, não. Tira ele daqui, não. Filho, vem da onde? Meu marido. Sargento Micael é filho dos melhores policiais que eu já conheci. O Sargento Micael é um assassino! Equipe Arcanjo, conhecida como o golpe do golpe, né? Tá sumindo, tá falando com quem? Equipe Arcanjo, sentido! Gabriel, a secretaria vai pra você. No Brasil a lei diz que não tem pena de morte. Mas pra preto e pobre sempre teve. Agora tu é vítima da sociedade, não? Eu não tô aguentando tocar isso sozinha mais. Eu treinei esses caras pessoalmente. Confia em mim? Sargento, você não vai conseguir nada passando por cima de mim. O Bob não acabou com a guerra. Ele é a guerra. Bom trabalho, deputado. Presidente. Se tiver armado, vai levar tiro sim. A decisão já foi tomada. O povo não quer investigação, quer resposta. É um governador linha dura. Senhores, cuidado, muita atenção e, por favor, sem excesso. Milícia ou polícia? Tudo é a mesma coisa, né? A gente quer fazer um novo presidente. Quanto vocês têm para convencer os deputados? Só quem tem Globoplay tem a temporada completa de Arcanjo Renegado. Aconteceu o que Thelma mais temia. Danilo descobriu a verdade sobre a doença que ela escondia por tanto tempo. Ele tinha que saber, Thelma. Eu combinei com você que não ia contar, mas agora você viu com essa história dessa mulher solidária. Mas qual a diferença isso faz agora? A diferença é que o risco desse aneurisma estourar aumenta se ela ficar grávida, Danilo. Daqui a pouco. O que você achou, mãe? Que eu ia querer pôr você em risco para ter um filho? Você é a coisa mais importante da minha vida. Amor de mãe. Futebol 2020. Oferecimento Vivo. Destrave sua internet com ultra velocidade de Vivo Fibra. Skol Puro Malte pra você voar no carnaval. Casas Bahia na Recompra. Beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de 17 mil reais em comissões. Vou mostrar aqui pra vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro e toda a equipe. Tamo junto. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. A presidência da República em Brasília está sendo reduzido para receber uma equipe coordenada pela primeira-dama Michele Bolsonaro. A equipe faz parte do programa que promove trabalho voluntário no país. A Secretaria-Geral da Presidência afirmou que todo o acervo da biblioteca vai ser preservado em condições técnicas adequadas. A biblioteca fica em um prédio anexo ao Palácio do Planalto, ao lado da vice-presidência. Reportagem publicada na edição de O Globo na internet mostra que o espaço será reduzido pela metade para receber a equipe do programa Pátria Voluntária, coordenado por Michele Bolsonaro. O local também vai abrigar uma sala para a primeira-dama. Ainda de acordo com a reportagem, essa é a segunda vez que o governo federal banca uma reforma para abrigar Michele Bolsonaro e sua equipe na esplanada. Há 7 meses, foram gastos R$330 mil em obras no Ministério da Cidadania para adaptar salas para a primeira-dama e servidoras do Pátria Voluntária. O Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, o Pátria Voluntária, foi criado em julho. Tem por objetivos promover, valorizar e integrar o trabalho voluntário no país. Era ligado ao Ministério da Cidadania, mas em dezembro passou para a Casa Civil. Por isso, a transferência para o Palácio do Planalto.
A Biblioteca da Presidência foi criada no governo do presidente Venceslau Braz entre 1914 e 1918, quando a sede do governo ainda era no Rio de Janeiro. Com a construção de Brasília, primeiro foi instalada no prédio principal do Planalto, mas em 1979 foi transferida para o anexo. Tem um acervo de 42 mil itens, 3 mil discursos de presidentes da República, obras de direito, economia e administração. É aberta ao público de segunda a sexta-feira. O presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, Fábio Cordeiro, conta que esteve na biblioteca e que viu o andamento das obras. Segundo ele, o acervo está acomodado no novo espaço, mas a área disponível ao público terá de ser reduzida. Para Fábio Cordeiro, a preocupação é com o futuro da biblioteca. O risco de diminuir de tamanho é porque uma biblioteca ela é um organismo em crescimento. Então ela tem que ter espaço para garantir que os acervos futuros caibam nesse espaço físico. Então, à medida que os governos forem passando, novas políticas vão sendo criadas. Essas políticas precisam ser preservadas para a história do país e para a memória institucional de todo o governo. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência informou que a Biblioteca da Presidência da República vem passando por um permanente processo de modernização. E que, no que se refere às recentes alterações do espaço físico, 100% do acervo físico será preservado, em condições técnicas adequadas. Que havia em torno de 40% de espaço não utilizado nas estantes da biblioteca, de forma que, mesmo com as alterações promovidas, ainda restará margem para ampliação do acervo. E que essas mudanças também visam otimizar os espaços físicos da presidência, permitindo que outras atividades relevantes possam ser desempenhadas pelos seus servidores. De manhã, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro falou com jornalistas sobre a reforma na biblioteca. A reação dele destoou do tom sóbrio da nota da Secretaria-Geral da Presidência da República, depois de afirmar que a primeira-dama fará trabalho gratuito em prol dos deficientes, fez um gesto agressivo contra os repórteres. Estão descendo a lenha. E a biblioteca vai diminuir. Em vez de elogiar a primeira-dama, quem age dessa maneira merece outra banana, hein? Depois de falar em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para o Rio de Janeiro, onde participou da inauguração da alça que liga a ponte Rio-Niterói à linha vermelha, uma das principais vias expressas da cidade. A obra levou 20 meses para ser concluída. Bolsonaro falou sobre a morte na Bahia do ex-PM Adriano da Nóbrega, apontado como um dos milicianos mais procurados do país. O presidente disse que quem matou Adriano foi a PM baiana. Também falou que foi ele, Jair Bolsonaro, quem mandou o filho, o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, condecorar em 2005 Adriano com a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Rio, a medalha Tiradentes. Na época, o ex-PM não foi receber a medalha porque estava preso. Ele era acusado de homicídio. Quem é responsável pela morte do capitão Adriano? PM da Bahia do PT. Precisa falar mais alguma coisa? Mais ainda, medalha em 2005. Ele foi condenado em primeira instância e absolvido em segunda. Não tem nenhuma sentença tentada e julgada condenando o capitão Adriano por nada, sem querer defendê-lo. Desconheço a vida pregressa dele. Naquele ano, ele é um herói da Polícia Militar. Como é muito comum, qualquer policial militar em operação mata vagabundo, mata traficante, e a imprensa, em grande parte, vai em defesa do marginal e condena o policial. Não existe nenhuma ligação minha com a milícia do Rio de Janeiro. Zero. O Adriano eu conheci pessoalmente em 2005. Nunca mais tive contato com ele. Eu que pedi para o meu filho condecorar, para que não haja dúvida. Ele era um herói. O meu filho recém-eleito, eu determinei. Pode trazer para cima de mim isso aí. O meu filho condecorou centenas de policiais. Meu filho não. Se você tiver um mínimo de zelo e consultar na Legio moções, medalhas, raros são os deputados que não deram centenas de condecorações. Vocês querem me associar a alguém por uma fotografia, por uma moção? E isso aconteceu 15 anos atrás. Pessoas mudam, para o bem ou para o mal mudam. Durante a inauguração, o senador Flávio Bolsonaro também falou sobre a morte de Adriano da Nóbrega.
e citou uma reportagem da revista Veja que afirma que pode ter havido queima de arquivo. Não adianta querer me vincular à milícia, porque não tem absolutamente nada com milícia. Condecorei o Adriano há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. Como é que eu posso adivinhar o que ele faz de certo ou errado hoje, depois de 15 anos? Vou insistir com isso. Eu tive a informação de que iriam cremar o corpo dele. Fiz questão de ir para as redes sociais e pedir para que não fizesse. Porque, pelo que eu soube, é aquilo que está na revista, ele foi torturado. Para falar o quê? Com certeza nada contra nós, porque não tem o que falar contra nós. Não temos envolvimento nenhum com milícia. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, divulgou uma nota em que afirma: na Bahia, trabalhamos duro para prevalecer a lei e o Estado de Direito. Na Bahia, a determinação é cumprir ordem judicial e prender os criminosos com vida. Também em nota, o presidente Bolsonaro reiterou que o policial Adriano foi condecorado em 2005 e que até a data da execução dele, nenhuma sentença condenatória transitou em julgado. O presidente Jair Bolsonaro e o governador da Bahia, nas notas que divulgaram, acabaram por elevar o tom e trocaram ofensas. No Rio de Janeiro, depois da cerimônia de inauguração da nova alça da Ponte Rio-Niterói, o presidente Jair Bolsonaro participou da celebração dos 40 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus. Os fiéis lotaram a praia de Botafogo. Segundo a igreja, mais de 1.000 ônibus vieram de várias partes do país para participar do evento. Os pastores fizeram orações e cantores de música gospel animaram o público. A segurança foi reforçada por causa da presença do presidente Jair Bolsonaro. Agora o esporte. Alguns dos homens mais fortes do mundo vão disputar o Força Bruta amanhã no Esporte Espetacular. Se tamanho nunca é documento, nesse caso, pelo menos funciona como um belo cartão de visitas. Esses atletas competem entre os mais fortes do mundo. O mais levinho aí pesa 140 quilos. Você vê toda a constituição corpórea deles, a modificação, a base de músculo, tudo é diferente. Mas, independente disso, a diferença chega a ser 5 vezes de uma pessoa normal que vá na academia. Exemplo prático. Com a ajuda desse aparelho, é possível ter uma ideia exata dessa força toda. Num exercício assim, se espera que um adulto normal consiga levantar uma carga equivalente ao seu próprio peso, pois esses caras conseguem o dobro, o triplo, ou seja, uns 450 quilos nas costas. Eles estão acostumados a levantar dezenas, até centenas de quilos de uma vez. Mas se perguntar para os atletas qual o segredo para ganhar uma competição, a resposta não é nenhum músculo em específico. O americano Jerry Pritchett diz que este é um esporte 40% físico e 60% mental. Quem não estiver focado pode perder ou até sair machucado. O atual campeão do Força Bruta é o inglês Terry Hollands, que vai encarar de novo as correntes de 300 quilos, a prova de arremessar barris, entre outros desafios pesados. Ele reconhece que existe uma pressão extra e que espera uma competição ainda mais forte para manter o título esse ano. Sinal de que esses gigantes de quase 2 metros também têm sentimentos comuns, como medo. Pelo tamanho, eles até parecem seres de outra espécie, mas de perto são bem humanos, como qualquer um de nós. E o Esporte Espetacular tem outras atrações amanhã? Domingo no Esporte Espetacular tem um esquenta da Supercopa do Brasil com uma cobertura especialíssima de Flamengo e Atlético Paranaense, direto do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Você vai conhecer um distrito no sertão do Ceará chamado Flamengo, com 3.500 habitantes. Será que todos os flamenguenses torcem para o Flamengo? A história do técnico Dorival Júnior, que voltou ao futebol no Atlético Paranaense depois de 1 ano parado para se curar de um câncer. A primeira coisa que passa na minha cabeça é meu pai vai morrer, né? No começo foi um choque. Tava com saudade ou não? Já. Minha vida é isso aqui. É amanhã, um pouquinho mais cedo, às 9h15, no Esporte Espetacular. Depois do Auto Esporte, a gente se vê. Pois é, a Supercopa vai colocar frente a frente os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Paranaense vão decidir em Brasília o primeiro título do ano. Supercopa e uma super preocupação. O gramado do Mané Garrincha
precisou de muitos cuidados ao longo da semana, mesmo sem receber jogos oficiais há quase 5 meses. Os dois técnicos fizeram questão de olhar o campo de perto nesse sábado. A disputa entre os campeões nacionais do ano anterior é muito tradicional no futebol europeu. Por aqui no Brasil, tivemos apenas 2 edições nos anos 90. O Grêmio e o Corinthians foram os vencedores. Vamos disputar um troféu muito importante, é um sinal muito positivo. Nós dois já estarmos aqui é porque já ganhamos alguma coisa. Por isso, a ideia da CBF é de que esse jogo faça parte definitivamente do nosso calendário. O campeão vai levar para casa um prêmio de 5 milhões de reais. Quem vier ao estádio aqui amanhã, além de assistir à final da Supercopa, vai poder conferir também uma espécie de tiratema entre os dois times brasileiros que mais conquistaram títulos importantes nesses últimos 2 anos. E a oportunidade de confirmarmos aquilo que foi a trajetória das duas equipes, Flamengo e Atlético, ao longo de 2019. O Atlético Paranaense é bicampeão estadual. Ganhou em 2018 a Copa Sul-Americana e em 2019 a Copa do Brasil. Os títulos do Flamengo vieram na temporada passada, campeonatos carioca e brasileiro, além da Libertadores da América. Supercopa, super gentilezas, mas amanhã é cada um para o seu lado. Hora de ver os gols de sábado pelo Brasil. Pela Copa do Nordeste, o Ceará fez 1-0 no Bahia com esse chutaço de Vinícius. O Bahia chegou à virada, com 2 gols do artilheiro Gilberto. Nos acréscimos, Matheus Gonçalves fez o gol de empate. Ceará 2, Bahia 2. Também pela Copa do Nordeste, o Náutico fez 1-0 no Sport com Ronaldo Alves. Jean Carlos acertou um bonito chute e garantiu a vitória do Timbu. Náutico 2, Sport 0. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o clássico contra o Internacional. Gol do Diego Souza aos 46 do segundo tempo. O Grêmio está na decisão do primeiro turno. No Campeonato Paranaense, Pedrinho foi o cara do Atlético. O garoto de 20 anos marcou os 3 gols da vitória sobre o Toledo. Atlético Paranaense 3-0. No Campeonato Paulista, o Bragantino recebeu o Oeste. Passe do Edmar, furada do Alisson e o Arthur fez Bragantino 1-0. Ítalo driblou Bruno Bispo e aumentou. Bragantino 2, Oeste 0. E o Bragantino ainda marcou mais um com Claudinho, 3-0. No clássico entre São Paulo e Corinthians, os goleiros brilharam. Thiago Volpi salvou em cima da linha o chute do Bozelli. E quando o Alexandre Pato saiu cara a cara com Cássio, o goleiro do Corinthians defendeu com o pé. São Paulo 0, Corinthians também 0. E amanhã tem futebol na Globo em dose dupla. Às 11 da manhã, no horário de Brasília, Flamengo e Atlético Paranaense decidem a Supercopa do Brasil. E às 4 da tarde tem os campeonatos estaduais. O Jornal Nacional termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite, bom domingo. Obrigado pela companhia, boa noite, aproveite bem o domingo. Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook. Olha só esse resultado. Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias. Olha isso. Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro. Pessoal, eu tô passando aqui R$180 em apenas um dia trabalhando 100% online. Meu nome é Vitor e eu tenho 15 anos e graças ao João Pedro estou mudando de vida e não vou precisar de patrão enchendo meu saco. Eu também achava que ganhar dinheiro online seria muito difícil, mas os cursos do João Pedro com certeza te dão resultados similares a esses ou até melhores do que esse que eu estou mostrando aqui na tela. Então, se você acha que também tem capacidade para isso, eu te convido a experimentar. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo. Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional.
Hoje eu consigo faturar mais 100 mil reais por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.